questão foi uma questão que caiu no Exame Nacional de Admissão ao Profmat, um mestrado profissional voltado para professores de matemática, né? E essa prova aconteceu esse ano, né? Foi uma prova em que a primeira questão foi essa. Eu pretendo nesse canal fazer todas as 30 questões desse Profmat. Bom, então essa questão é a questão número 1 do Exame Nacional de Admissão Profmat para 2019. Vamos analisar aqui. Isso aqui eu já fiz até para adiantar um pouquinho, mas eu vou explicar. Olha só, se L é o lado e A é a área de um triângulo equilátero, ok? L é o lado e A é a área de um triângulo equilátero. Então é correto afirmar que a área e o lado são grandezas diretamente proporcionais? A área e o lado ao quadrado são grandezas diretamente proporcionais? A área e o lado são grandezas inversamente proporcionais? A área ao quadrado e o lado são grandezas inversamente proporcionais? A área ao quadrado e o lado ao quadrado são grandezas inversamente proporcionais? Bom, antes de mais nada, é preciso saber a relação entre lado e área de um triângulo equilátero. Qual é a fórmula que você envolve lado que fornece a área de um triângulo equilátero? Observe. Dado um triângulo equilátero, o que é um triângulo equilátero? É um triângulo cujos três lados são congruentes, ou seja, eles medem, né, a mesma dimensão. Eles têm a mesma dimensão. L, L, L. Lembrando que todo triângulo equilátero tem como ângulo interno 60 graus. 60 graus aqui, 60, 60. Beleza. Qual é a fórmula da área do triângulo? A fórmula da área do triângulo é base vezes altura sobre 2. Certo? A base eu sei, é o lado. E a altura? Veja bem, se eu pegar a altura do triângulo equilátero, eu vejo que ele forma, nesse triângulo, um triângulo retângulo, em que a hipotenusa é o lado, um cateto, né? O cateto oposto a esse ângulo aqui é o lado sobre 2, e a altura é um outro cateto, que no caso seria oposto a esse outro ângulo aqui de 60 graus. Eu posso resolver achando a altura através do cosseno de 60. Mas vamos usar o teorema de Pitágoras. Olha só, a hipotenusa ao quadrado, L ao quadrado, é igual ao cateto ao quadrado mais o segundo cateto ao quadrado, que é L sobre 2 ao quadrado. Beleza. Então, o quadrado da hipotenusa, L ao quadrado, é igual à altura ao quadrado mais L ao quadrado sobre 4. Eu quero saber a altura. Então, a altura ao quadrado é igual a L ao quadrado, passa-se L ao quadrado sobre 4 para cá subtraindo. A altura ao quadrado é igual a 4 vezes L, 4L ao quadrado, menos L ao quadrado, 4L menos L, 3L ao quadrado, dividido por 4. Ok? A altura ao quadrado é igual a 3L ao quadrado sobre 4. Se está aqui em forma de potência, eu passo para lá em forma de raiz quadrada. H é igual a raiz quadrada de 3L ao quadrado sobre 4, que é igual a L ao quadrado. Raiz quadrada é L, 3 raiz quadrada é raiz de 3 e 4 denominador raiz quadrada é 2. Ah, então a altura é igual a L raiz de 3 sobre 2. Beleza. Então a área do triângulo é igual à base, que é o lado, vezes a altura, que foi achada aqui, que é L raiz de 3 sobre 2, dividido por 2. Então a área do triângulo é igual a L vezes L, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2, vezes o inverso do denominador, que é vezes 1 meio. Então a área do triângulo equilátero é igual a L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Está aqui a fórmula provada nesse momento, que a área de um triângulo equilátero é igual ao seu lado, ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Agora vamos analisar as informações. Olha só, o que são grandezas diretamente proporcionais? Duas grandezas são diretamente proporcionais quando as duas aumentam na mesma proporção ou diminuem na mesma proporção. São diretamente proporcionais dessa forma. Agora, se eu tenho uma grandeza que aumenta e uma outra que diminui numa mesma proporção, elas são grandezas inversamente proporcional. Exemplo de duas grandezas diretamente proporcional: número de trabalhadores
e serviço executado. Quando eu aumento o número de trabalhadores para executar uma obra, essa minha construção também aumenta. Então são grandezas diretamente proporcionais. Exemplo de grandezas inversamente proporcionais: velocidade e tempo. Quando eu aumento a velocidade de um automóvel, o tempo de chegada em um determinado percurso diminui. Aumenta a velocidade, o tempo diminui. São inversamente proporcionais. Agora a pergunta que ele está fazendo é o seguinte: a área e o lado, a área do triângulo equilátero e o lado, são grandezas diretamente proporcionais? É a área e o lado. Vamos ver. Olha só, eu sei que a área do triângulo é igual a L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Se eu dobrar o lado aqui, eu tenho que dobrar a área. Vocês não concordam? Se eu dobrar o lado, eu teria que dobrar a área para a área e o lado ser diretamente proporcional. Vamos ver se isso acontece. Se eu dobrar o lado, eu vou ter, dobrando o lado, eu vou ter que a área do triângulo, dobrando o lado, eu vou ter que a área do triângulo vai... Ou seja, eu vou aumentar um x aqui, ó. X vezes a área do triângulo vai ser igual a 2 vezes o lado, ou seja, eu estou dobrando o lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Observe, esse x que eu estou multiplicando a área do triângulo tem que ser igual ao quê? O 2, porque aí se eu aumento o lado em 2 vezes... e a área também é aumentada em 2 vezes, então a área e o lado são diretamente proporcionais. Agora, se x não for 2, né, é porque eles podem até ser grandezas diretamente proporcionais, pode ser até grandezas diretamente, eles podem até aumentar simultaneamente, mas não são proporcionais. Por quê? Porque não aumentam na mesma proporção. Então, para eles aumentarem o lado e a área na mesma proporção, aqui tem que ser 2 e esse x tem que ser 2. Vamos ver se é verdade. O x aqui, olha, esse x aqui tem que ser 2. Vamos ver se isso é verdade. X vezes a área do triângulo tem que ser igual a 2 ao quadrado, 4. 4L ao quadrado, né? 2 ao quadrado, 4. L ao quadrado, L ao quadrado. Deixa eu jogar aqui um pouquinho para baixo, que está muito em cima. X vezes a área do triângulo tem que ser igual a 2L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Observe, se eu dobrei o lado, eu tenho que dobrar a área também. Então esse x tem que ser 2. Vamos ver se isso é verdade. Se x for 2, a resposta é a letra A. Vamos ver se isso acontece. X vezes a área do triângulo é igual a 2 vezes 2, 4, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Observe, a área do triângulo é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Esse L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, é a área do triângulo. Eu multipliquei o lado por 2, né? Então, para o lado e a área ser diretamente proporcional, esse x aqui teria que ser 2 também. E pelo que eu estou vendo, o x que está multiplicando a área é igual a 4. Ora, 4 vezes o lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Ou seja, 4 vezes a área do triângulo. Então, quando eu dobro o lado, a área ela aumenta 4 vezes. Ela aumenta 4 vezes. Elas aumentam, verdade. A área e o lado aumentam, mas não aumentam na mesma proporção. Então, não são grandezas diretamente proporcionais. Errado. Vamos tentar a letra B. A letra B diz o seguinte: a área e o lado ao quadrado são grandezas diretamente proporcionais. Ele está comparando a área e está comparando o lado ao
quadrado, não só mais o lado. Está comparando o lado ao quadrado. Vamos ver se é verdade. Então, se eu dobrar o lado ao quadrado, eu tenho que dobrar a área do triângulo também. Vamos ver se é verdade. X vezes a área do triângulo é igual, eu vou dobrar o lado ao quadrado. 2 vezes o lado ao quadrado, vezes raiz de 3 sobre 4. Quem é a área do triângulo? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, isso aqui, ó, é a área do triângulo. Né? É a área do triângulo. Observe, eu dobrei o lado ao quadrado, mas no final das contas, eu acabei dobrando também a área do triângulo. Então, esse x aqui é igual a 2. Então, quando eu dobro o lado ao quadrado, eu dobro a área do triângulo. Opa, se eu aumento o lado ao quadrado da fórmula, eu também aumento a área da fórmula. Agora, os dois aumentam na mesma proporção. Ou seja, eu aumentei em 2 e a área também foi aumentada em 2. Diferente do que aconteceu no primeiro item. Então, a resposta certa é letra B. A resposta C, D e E são inversamente proporcionais. Área e lado, área e lado, área e lado, inversamente. Isso daí não é fora de cogitação. Por quê? Porque quando eu aumento o lado, a área também aumenta. Sempre. Sempre. Agora, basta observar se aumentam na mesma proporção para saber se é diretamente proporcional ou não. Bom, então a resposta dessa questão é a letra B. Obrigado, boa noite. Continue acessando o canal, que eu vou fazer mais questões aí de concurso, Profmat, Enem, né? Essa é a primeira questão do Profmat 2019 e amanhã eu faço a segunda questão. Muito obrigado, boa noite.